Fala galera do YouTube, beleza? Arthur Dias aqui pra falar hoje sobre o anime feio mais belo que eu já vi. Eu acho que não tem outra definição pra eu usar pra esse anime, que é a Hiro no Sora. A Hiro no Sora é um anime que começou a sair em outubro do ano passado e só veio terminar agora em setembro. Foi um anime que durou ali um ano a sua exibição, teve 50 episódios e que maioria das pessoas não deu uma foda pra ele. E apesar de eu ficar muito triste vendo isso, é compreensível, eu entendo muito bem, porque em diversos momentos ali eu cogitei dropar o anime, porém é um anime que me prendeu do começo ao fim, querendo ou não. Sempre que eu pensava em dropar ali, eu ia ver o episódio falando, não, se for uma merda agora eu dropo. E eu continuava, não porque tava sendo um guilty pleasure, tinha alguma coisinha ali que tava me fisgando, mas porque quase tudo ali no anime eu considero muito bom, se não fosse a produção. E é tenebrosa. Não tem outra palavra para descrever a produção do anime sem ser essa. Tem também a questão do traço, mas isso aí é uma coisa que vem do mangá. O traço no mangá é desse jeito, né? Um traço meio feio, né? Meio robusto, os personagens ali meio grandes, com os beiços grandes também. Tipo, é um traço estranho. Você bate o olho naquilo e você fala. Porque não é aquele traço padrão shonen que a gente está acostumado, não é nenhum traço de seinen também, que se fosse já agradaria um pouco mais ali. Não, ele é um traço diferente, é um traço estranho de se observar a primeira vez. Inclusive muita gente estava falando que tipo tinha sido uma puta de uma audácia adaptar esse mangá porque ele tinha tudo para ser um fracasso logo de cara por culpa do preconceito que o traço ia gerar. Antes se o traço fosse seu maior problema. O, o que quebrou o anime mesmo foi a produção, principalmente nos jogos, né? Que é um anime de basquete, então ele tem um peso muito importante ali nos jogos, nas partidas, e é uma bosta. Todos os jogos parece que eles pegaram quadros do mangá, coloriram e colocaram sequencialmente. É um negócio assim que você olha, chega a ser ridículo. Principalmente pelos cortes parecerem não fazer sentido, que no mangá é algo que acaba sendo até aceitável porque a estrutura de mangá, né, o corte entre cada quadro tem ali as lacunas, é impossível você montar perfeitamente ali as cenas, mas isso é algo que também estimula um pouco a imaginação, você pensar o que aconteceu entre um corte e o outro. Porém, no mangá você tem um tempo ilimitado para fazer isso. No anime, você tem que fazer isso conforme a cena vai rolando. Então, por conta disso, normalmente a cena tem que ser completinha ali, sem cortes muito bruscos. E a Hiro no Sora não faz. A Hiro no Sora, numa margem de tempo muito curta, já tá acontecendo mil coisas ali que você não entendeu qual foi a brecha de uma coisa para acontecer para outra. Como, por exemplo, um personagem indo em direção à cesta ali para marcar o ponto, chega o outro roubar a bola, mas você nem sabia de onde esse outro cara veio. É coisa desse tipo que acontece em Hero no Sora. Então sempre que tava em algum jogo eu começava a ficar meio desanimado. Putz, tá uma merda. Putz, tá uma merda. Mas em todos os momentos que eu falava, mano, talvez eu drop, eu falava, em seguida eu vou pro mangá. Porque eu quero continuar acompanhando isso. Eu quero ver como vai desenvolver. E chega um momento ali que você fica completamente imerso. Não nos jogos, mas na história. A Hero no Sora não é um anime de esporte baseado no esporte, mas sim no como o esporte pode desenvolver as outras pessoas. E quando eu falo mudar as pessoas, não estou falando apenas das pessoas que estão praticando ali, mas também as pessoas que estão acompanhando aquele time que está envolvido, que está interessado no negócio e como todo mundo vai mudando no decorrer disso tudo. Mas sobre o que é a Hiro no Sora, né? O que ele tem de tão diferente de outros animes e mangás de basquete? Infelizmente a proposta dele é mais do mesmo. O moleque baixinho ali que quer jogar basquete, ele tem uma motivação muito forte, ele quer realizar aquilo, ele quer mostrar para os outros que ele é capaz de conseguir jogar basquete mesmo com a sua altura. Ele acaba indo para uma escola próximo ao hospital onde a mãe dele está internada e ele tem o objetivo de entrar para o time, ganhar um campeonato e assim que ele ganhar, ele correr para o hospital, dar a notícia para a mãe dele que ele conseguiu, ele atingiu o objetivo dele, ele conseguiu se tornar um jogador de basquete, mesmo com todas as limitações. Porém, quando ele chega na escola, o clube de basquete é composto por um bando de delinquentes que não quer nem saber do esporte.
Eles só estão ali porque a escola obriga eles a entrarem em algum clube, mas eles não querem fazer porcaria nenhuma. Tanto que a maioria ali sequer sabia os conceitos de basquete, ou as jogadas, como funciona o esporte, com exceção de dois que desistiram anos atrás e já não queriam mais saber disso. Então o Sora ganha dois grandes desafios. O primeiro é provar que ele é capaz de jogar basquete mesmo com as suas limitações, e o segundo é convencer aquele pessoal a entrar para o mundo do basquete, jogar, voltar a jogar e tentar um objetivo grande. E eu acho que é aí onde a Hiro no Sora brilha. Você vê aqueles personagens que são delinquentes, aqueles personagens que são excluídos ali da escola, da sociedade, todo mundo vê eles apenas como um problema. E devido a uma pequena influência ali, a ver uma pessoa com um objetivo grande, um sonho que ele quer conquistar de qualquer jeito, eles acabam ficando meio envolvidos com aquilo e falam: não, vamos tentar dar uma chance para isso, começar. E eles vão se envolvendo muito com o esporte, um com o outro, vão desenvolvendo muito bem. E é isso onde a Hironossora vai brilhando muito. Por exemplo, o Momoharu, que eu acho que é um dos melhores personagens do anime todo. Que é o capitão do time ali, orgulhoso, tá sempre mal encarado, todo mundo tem medo dele. Que ele tem um passado conturbado ali envolvendo o basquete, que ele gostava muito, ele queria praticar, ele queria ser um jogador bom, mas não importa quanto ele treinava, as habilidades dele nunca iam evoluindo, ele sempre era excluído dos jogos, até que chegou um momento que ele se sentiu desmotivado a jogar, e quando ele vê o Sora, ele começa a ver o Sora tão dedicado ali, ele se enxerga no passado e fala: não, eu quero tentar de novo, e ele vai desenvolvendo muito como líder, como pessoa, como jogador. Você vê ali o potencial grande que ele tem, ele desenvolvendo esse potencial, ele começando a trabalhar melhor em equipe, deixando esse orgulho de lado. Fora a evolução que ele tem, o salto de personagem que ele tem ali na reta final, que eu não vou citar, mas tipo, tem uma reviravolta ali que dá um monte de problema pro pessoal, e isso causa uma mudança muito grande em praticamente todos os personagens ali. Não só o Momoharu, mas o Chiaki, que é o irmão dele também, ele é o cara que desistia ali, assim que ele via que o pessoal tava perdendo, que não tinha mais muita salvação, ele começa a ficar mais empenhado, ele começa a tentar ganhar até o último segundo, dar o melhor de si para os jogos irem bem. A gente tem o Toby, que é um cara ali mega habilidoso, ele sabe jogar muito bem, mas ele não sabe trabalhar em equipe. Você vê ele desenvolvendo isso, ele sabendo se relacionar melhor com o time, não sendo só aquele cara que pega a bola e já quer marcar e foda-se, mas ele fazendo os passes, ele confiando, acreditando, desenvolvendo realmente a relação ali entre os outros, que é muito boa. A gente tem os três ali que eu já tinha citado, que era o pessoal que não sabia muito bem sobre basquete. Você vê eles desenvolvendo, eles aprendendo. Tá certo que o Nabi e o Chuck, eles não são lá tão bem aproveitados no decorrer desses 50 episódios. Eles são muito aqueles personagens que ficam no banco, surpresos sempre com alguma jogada que o pessoal vai fazendo. E isso acaba sendo a brecha para a técnica ali do time, que é a Nanau, explicar o que está acontecendo não só para eles, que estão totalmente perdidos, mas também para o espectador. Eles acabam ficando como elemento narrativo para que alguém leigo na questão do esporte, que não entenda tão bem, consiga se situar ali no que está acontecendo. Mas mesmo assim, o Yasuo, que é o terceiro ali, ele vai desenvolvendo muito bem, porque desde o começo ali, você vê que ele cria um certo interesse, ele quer tentar aprender algo novo, ele quer atingir um objetivo ali. O Nabi e o Chuck já estão mais ali por brincadeira, mas eles começam a pegar gosto realmente. O Nabi começa a ser mais desenvolvido ali pra reta final. Você vê ele praticando algumas jogadas, ele tentando achar o seu estilo, a posição melhor porque é pra ele jogar. O que ficou mais faltando foi o Chuck mesmo, mas ainda assim você vê uma evolução de atitude nele. Porque ali no começo, eu acho que o Chuck era o personagem mais babaca que tinha. A gente tem o último personagem que entra ali, que é o que mais demora pra entrar, que é o Mokiti, que eu acho a sacada do Mokiti muito interessante, que poderia ser melhor ainda se o anime tivesse uma produção boa, mas é que ele é o trunfo do time. Ele é um cara com uma boa altura, ele defende bem, ele tem lances muito bons e muito precisos, mas ele é anêmico. Então, esse fato dele ser anêmico, de toda hora que ele entra em jogo, ele já começa a passar mal, ele já começa a desmaiar,
acaba afastando ele do esporte, mas devido a tudo aquilo, tudo que ele vai vendo, ele acaba tentando uma última vez. E você vê ele desenvolvendo muito bem isso, toda hora ele tendo que treinar a estamina dele, o modo como ele tá se empenhando para não ser um peso morto para o time todo, o fato da estratégia que isso causa nos jogos, que como eu falei, os jogos não são lá tão bons, né, por não serem bem animados, bem produzidos e tal, mas a parte tática ali dentro deles é muito interessante, principalmente essa questão do Mokiti, porque quando eles colocam o Mokiti, é o momento que eles vão tomar vantagem, porém eles têm que saber o momento exato para colocar ele, porque se eles usarem é capaz deles não poderem colocar o Mokiti na quadra de novo naquele jogo. Então acaba que tudo isso contribui muito para a evolução dos personagens, pro decorrer dos jogos ali, como eu já falei mil vezes, os jogos visualmente, tecnicamente não são bons, mas em texto acabam sendo muito interessantes. E apesar de até ali metade do anime ali parecer realmente mais do mesmo, depois da parte ali do torneio que vai tendo, o anime vira de ponta cabeça de um modo que eu acho que eu nunca vi em nenhum outro anime de esporte. O anime pega a temática dele, que é o esporte, que é os jogos, e deixa isso completamente de lado para desenvolver realmente os personagens, os dramas por trás deles, as motivações, o que eles querem, as relações entre eles, as intrigas, e isso é algo tão gritante no desenvolvimento do anime que o anime ele gasta cerca de 10 a 15 episódios desenvolvendo o drama e o psicológico dos personagens, que você até esquece a questão do basquete em alguns momentos. E acaba que essas partes é o que prende o anime todo. Esse arco final, quando você começa a ver essa evolução dos personagens, esse desenvolvimento, você percebe que não é um anime para tratar sobre o basquete, sobre jovens jogando basquete, mas sim como aqueles personagens, aquele bando de delinquente que todo mundo excluía, o pessoal que era desmotivado ali, pensava que não tinha talento nenhum, como eles vão encontrando algo para se dedicar, como eles vão gostando daquilo, vão achando um potencial, vão achando objetivos e vão se desenvolvendo como seres humanos. O pessoal ali completamente inconsequente, eles começam a ver os erros dele, começam a ver o que eles podem melhorar, o que um tá fazendo que tá prejudicando o outro. Isso é muito interessante. O Momoharo eu acho que é onde mais pega nessa questão e é algo que você fica de boca aberta assistindo. E como eu falei, isso não é apenas sobre aquele pessoal que tá jogando, mas também quem tá acompanhando, porque a gente tem dois personagens ali que são fundamentais pro desenvolvimento de todo mundo, que é a Nanau e o professor que é conselheiro do time. Então você vê esses personagens ficando abalados com essa situação, mas eu acho que onde mais pega, principalmente, é a questão do professor, o fato dele ficar decepcionado, o fato dele parar de enxergar eles como pessoas que realmente estão se desenvolvendo, que podiam realmente ter algum potencial e voltar naquilo de é só mais um bando de delinquentes, e depois ele parar e pensar, não, se eles erraram, eles falharam, a minha obrigação como responsável, como adulto e como professor é pegar, corrigir o que eles erraram para eles não cometerem esse erro de novo. É eu dar uma segunda chance para eles poderem se desenvolver porque eles viram que eles erraram. Eles não ficaram naquela, ah, foda-se. Eles vieram, pediram desculpa, pediram uma segunda chance e é minha obrigação tentar ver o que eles podem fazer. Ou seja, o próprio professor ali, ele se toca que ele estava errado. Todos aqueles personagens se tornaram delinquentes, não porque eles são delinquentes e ponto, mas porque eles foram, ele excluiu aqueles alunos, ele pensava que o pessoal não tinha potencial e acabou que isso se tornou uma verdade para eles. 図体はでかくても子供は子供だ。正面からちゃんと見てやれる大人の存在は必要だよ。誰もやらないからじゃない。自分にしかできないと思った。 Ele só se toca de como ele estava errado nessa questão, acompanhando todo esse desenvolvimento daqueles personagens, mudando junto com o pessoal que está praticando, que está achando finalmente o objetivo. Isso é algo que enche os olhos. Como eu falei, a Hero no Sora é um anime feio, é um anime que é muito mal produzido, muito mal animado, mas em texto, em desenvolvimento, ele é lindo. A hora que ele parou no momento que não é tipo, o clímax da jornada deles, é o momento que eles vão começar a meter o pau em todo mundo. Não, é o momento que aquilo vai realmente começar pra valer. Você viu todo o desenvolvimento deles, eles pegando gosto, eles achando um objetivo, e agora eles vão seguir isso
Infelizmente é um anime que eu não tenho expectativa dele ter uma segunda temporada, por conta dessa questão da produção. Teve tretas do autor da obra com o estúdio que estava animando o anime, toda hora ele reclamando, ele falando que aquilo era uma vergonha, pedindo desculpas para os fãs da obra. Então eu realmente acho que não terá uma segunda temporada. Então provavelmente agora eu acabe indo pro mangá para ver como ele vai seguindo, porque é um anime que me fascinou, fiquei muito encantado. Fora que eu acho que o mangá ele pode desenvolver muita coisa melhor, principalmente a questão dos jogos. Inclusive eu acredito que, tipo, se eu for recomendar vocês acompanharem a Hironossora, verem a Hironossora, eu realmente, mesmo sem ter lido o mangá ainda, acho que vai ser muito melhor se acompanhar pelo mangá, por conta de todas essas questões técnicas que acabam afastando realmente. O mangá que não tem tanto isso, depende mais do traço do autor e de como ele escreve, e eu já vi que a capacidade dele de criar personagens e de criar histórias é muito boa. Então acaba que realmente o mangá consegue ser muito mais agradável do que acompanhar um anime grande e que não é lá grande coisas em suas questões técnicas. Porque realmente, se fosse um anime bem feito, bem produzido, bem dirigido, com boas sacadas nas cenas, eu arrisco dizer que eu daria um 9, se brincar até um 10 e colocaria nos meus favoritos. Esse foi o nível que eu gostei desse anime, foi um anime que me encantou do começo ao fim. E que por mais que eu pensava, putz, eu dropo isso, eu não conseguia. Eu ficava preso, eu ficava imerso na história, em tudo que ele ia mostrando. Mas enfim, é isso. Eu realmente queria falar sobre esse anime, né? Um anime que eu acho que, por mais que ele mereça, ele foi muito injustiçado. Mas é isso, eu vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Falou!